Após o sucesso estrondoso de Vingadores, a Marvel iria voltar para aquele personagem que começou tudo isso, né, Siqueira? I am Iron Man. Aproveita e se inscreve no nosso canal aqui, porque a gente tá fazendo o especial da Marvel. E se você se inscreve, você recebe notificações a cada vídeo novo que a gente lança desse especial 10 anos da Marvel Studios. Exatamente, Jurandir. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he Jon Favreau não é mais o diretor de Homem de Ferro 3. Ele começou o projeto e não foi. Mas ele não saiu do universo Marvel como Não todo. saiu. Ele continua lá como Happy Hogan, continua Isso. lá como Produtor executivo, mas pra direção, já deu. Ele mesmo falou assim, cara, essas franquias, elas são assim, quando descobrem uma fórmula, elas ficam nessa fórmula até o final dela. E a Marvel é uma prova disso, né? Ela tá na mesma fórmula, por mais que ela entregue alguns filmes um pouquinho diferentes, ainda tem a mesma fórmula Marvel em praticamente todos os longas lançados. E aí, chamaram Shane Black. Cara, eu gosto muito do Shane Black. Shane Black lá de Máquina Mortífera, né? Ele que Predador. de Predador. Ele que tinha trabalhado com o Downey Jr. lá em Beijos e Tiros, né? Sério, assistam esse filme. Foi o retorno do Downey Jr., né? E se a gente só tá vendo o Downey Jr. como Homem de Ferro, muito se deve também ao Beijos e Tiros, que deu uma apresentada para um novo Downey Jr., né? Siqueira, Homem de Ferro 3, inclusive tem uma apresentação maravilhosa da Comic Con em que o Downey Jr., dono desse universo, ele vem andando no meio da turma, dançando e tudo mais. Ele virou o grande chamariz da Marvel fazer essas Comic Cons históricas, né? How much do you love me? Pra apresentar seus filmes, seus lançamentos e tudo mais. E né? o Downey Jr. é um grande showman. Sim. Então ele é muito carismático, então ele consegue fazer essas apresentações de uma maneira que consegue pegar aquele público que já passou horas e horas e horas e horas numa fila e tá morto de cansado. Quando ele entra, animada, parece que né? reenergiza todo mundo. E se queira esse filme, Homem de Ferro 3, ele veio com um trailer que chamou a atenção de todo mundo, porque a gente via o Ben Kingsley como Mandarim, e aí todo mundo... Caraca, é isso, vamos ver algo mais profundo, Vai ser um filme mais sério, mais... Será que teremos um novo Heath Ledger aí, um grande vilão, agora no universo Marvel, sabe? O Ben Kingsley, na verdade, era uma farsa, ele não era o Mandarim, né? Ele tava interpretando um personagem, Juras, né? Literalmente, né? Vou fazer aqui a opinião não popular, certo? Eu gosto do twist. Mas o twist, pra funcionar, ele teria que apresentar um vilão mais forte, como sendo o vilão verdadeiro. O Guy Pearce não consegue vender nenhuma das versões do vilão. Não vende, e eu acho que nem é o foco tanto do filme, sabe? O foco mesmo seria nesse embate inicial Mandarim e Homem de Ferro, em que o Homem de Ferro ele tenta desafiar o Mandarim e aí ele explode a própria Você tem mansão toda dele, aquela questão de... Eu quero vingança, porque o Mandarim, ele acabou quase matando um amigo meu, eu quero Sim. vingança. E é uma história O típica do Happy Shane Hogan, né? Black. Explode Isso. o carro. Isso é uma história típica do Shane Black. Sim. Só que chega e você não vê nada disso. Não, e a gente não vê também esse desenvolvimento desse personagem, desse Mandarim, sabe? Porque ele prometia ser um grande vilão e, na verdade, o foco do filme acaba sendo outro. Acaba sendo o Tony Stark sofrendo as consequências do ataque de Nova York, né? O lado dramático, o lado Basicamente pesaroso, ele se né? reconstruindo. Você tem algumas coisas muito bacanas no filme, tipo a cena da Pepper pegando o capacete do Tony, botando assim na testa quando acha que ele morreu. Referência direta ao enterro do Senna, quando a Galisteu faz a mesma coisa. Cara, as próprias cenas do... Eu gosto do Tony Stark sem tecnologia nenhuma, tendo que ir do zero pra tentar ir contra o Mandarim. Eu gosto disso, é uma ideia muito boa. Essa cena, inclusive, Siqueira, vem muito daquele momento do filme em que ele tá tentando se redescobrir e ele tá meio que com um jovem aprendiz que, inclusive, volta em Guerra Infinita, esse moleque, né? Como será? Anos depois, né? Não sei, não sabemos. Já vai estar adulto, né? Você Jovem tem algumas adulto, né? referências ao universo dos Vingadores, por exemplo, o Rhodes. Ele chega aqui... O Patriota de Ferro. Patriota de Ferro. Eles pintam a armadura. A solução pra dar maior confiança depois que os Vingadores apareceram. Que o governo encontrou pra dar maior confiança pro Máquina de Combate é pintar e transformar ele em Patriota de Ferro. O filme eu acho que ele tem alguns problemas, principalmente por ele não consegue se decidir o que é que ele quer ser. Ele tem boas ideias. Ele tem boas ideias, eu concordo que tem boas ideias, mas ele frustra a gente que
tinham expectativa com o Mandarim, e o Mandarim é um baita vilão desse universo. Inclusive, eles tiveram que corrigir esse... Com um curta-metragem pós, ou seja, invalida totalmente. Mas é que tá, sendo Juras. feito ali, sabe? Esse é um dos problemas que eu coloco dentro da trilogia Homem de Ferro. E o que acaba sendo mais importante mesmo é a retirada dos estilhaços, do fim dos estilhaços que tem no peito do Tony Stark, e ele tirando o reator, né? Ele deixa de ser o Homem de Ferro por obrigação, entre aspas, ele se livra daquela maldição que ele havia citado, inclusive, nos Vingadores, e agora ele é o Homem de Ferro que quer. Não, e dava um entendimento, inclusive, errado. Quando eu não conhecia as HQs, eu assistia, eu pensava que o reator no peito dava força pra ele. Não, aquilo mais. mantém ele vivo. Pois é, E dava um tem uma entendimento coisa, completamente Juras. diferente. Homem de Ferro 3 é um filme que tem seus problemas. Eu acabo curtindo o filme. O grande problema do filme pra mim é o vilão, mas o arco do Tony pra mim funciona muito bem. Mas Homem de Ferro 3 é aquele filme que depois de tantos filmes posteriores a ele, ele melhora, sabe? Ele vai ganhando importância nesse universo, mas é difícil. Quando ele saiu, não tinha esse legado todo, né? Talvez seja mais fácil assistir em retrospecto, né? O arco do Tony Stark, ele dá uma virada aqui. E olha, essa virada continua, porque é como eu falei anteriormente nos outros vídeos, a gente viu um Steve Rogers que foi ficando cada vez mais anti-establishment. Sim. E um Tony Stark que foi ficando cada vez mais simpático ao establishment. E aqui a gente tem esse ponto de virada justamente por conta dessa situação psicológica do Tony Stark. Eu queria mais ver essa evolução, porque a gente tem um baita ator, que é o Downey Jr., e a gente não vê tanta entrega do lado dramático. O Iron Man é um personagem dramático. A gente vai ver isso mais pra frente no Guerra Civil. Mas bem pouco, assim, sabe? Eu acho que eles poderiam aproveitar mais o Downey Jr. pra ele não ser só o Jack Sparrow da Marvel, sabe? Assim, de ser o cara engraçadão, que toca as piadas. Quando a gente chegar em Guerra Civil, a gente discute sobre isso. Ainda em 2013, a Marvel trouxe a continuação da história do Deus do Trovão aí. Se o primeiro filme teve aquelas críticas mistas, né? Tinha algumas pessoas que gostaram, eu gosto mais do primeiro filme do que desse. Eu também gosto, mas eu gosto também desse por causa do tom. Eles mudaram o tom e nós vamos falar sobre Thor, o Mundo Sombrio. Mudaram o tom, mas o Tom Hiddleston continuou, viu, gente? O trailer do Thor foi anunciado na Comic Con e a gente viu o Loki dando um show na Comic Con. Porque o Tom Hiddleston, ele entra como Loki e cala a boca de 5 mil pessoas. Meu irmão, esse vídeo é inacreditável, um dos marcos da Comic Con. O ator, inclusive, ele dá umas risadas de vez em quando assim, porque ele sabe que tá... Ele encarna o personagem. Não, às vezes ele... Mano, silêncio, aí... Ele dá uma risadinha assim, ele sabe que tá interpretando, mas... Se o Loki viesse pra nossa realidade, ele com certeza ia virar rei do mundo, cara. Exato. Kenneth Branagh não quis voltar. É outro que quis assim, fórmula e tudo mais, que tem que fazer diferente, deve ter sido uma trabalheira fazer esse Thor, inclusive com o Kevin Feige ali do lado. E aí, sondaram o nome da Patty Jenkins. Sondaram, né? Não. Trouxeram de volta a Natalie Portman com a promessa de que a Patty Jenkins ia dirigir o filme. Patty Jenkins, pra quem não sabe, é a diretora de Mulher Maravilha anos depois, né? Uhum. E aí, acabou não dando certo, chamaram um cara de Game of Thrones, né? O Alan Taylor. Gente, você nota, a cada frame que a Natalie Portman aparece, que ela tá de má vontade ali. Ela não tá querendo fazer aquilo ali. O primeiro Thor, você nota que ela tem alegria em fazer aquilo ali, porque ela passou um tempão fazendo Cisne Negro, que é um filme pesado pra caramba, e ela precisava relaxar. Nesse ela tá com a energia lá embaixo. Se quer mais aqui, pelo menos a gente tem uma expansão mais ainda desse universo cósmico da Marvel, sabe? Uhum. Que a gente vai ver depois ele sendo mais explorado. Mas aqui a gente vê pela primeira vez uma explicação sobre as joias do infinito que o Odin fala, sabe? E a gente não tinha muita noção do que era. A gente tinha visto o Thanos na cena pós-créditos lá de Vingadores, mas a manopla do infinito que apareceu, a manopla do infinito, depois a gente explica essas aspas, que tinha aparecido lá no primeiro Thor. E aqui não, aqui é falado de maneira direta sobre a saga do infinito. Mostrando qual seria o foco da Marvel Studios, né? Eles querem mostrar essa saga do infinito mesmo. Vai tudo culminar no Thanos anos depois, né? Uhum. Não, e o planejamento você nota que é ótimo. Agora, o problema é, as cenas na Terra são um saco. O núcleo da Terra, ele é meio perdidaço. O Stellan Skarsgård, o estagiário da Kat Dennings, o que esse povo tá fazendo ali?
Parece que foi só pra mostrar o Ether, né? O éter lá, aí as consequências Mas dele, é que tá, né? Juras, você conseguiria fazer isso muito bem utilizando o núcleo cósmico. E olha, todos os coadjuvantes do Thor são subaproveitados. Sim. Tô colocando aqui os 3 guerreiros, a Lady Sif, que aqui começam triângulos e amorosos, ele dá uma pincelada nisso, mas nunca desenvolve. Como eu falei, a própria Natalie Portman tá de má vontade até dizer chega ali. Você tem Natalie Portman e Anthony Hopkins contracenando juntos e você não vê nenhuma faísca, nada. Parece o grande destaque do filme acaba sendo o Loki novamente, né? O Loki, ele é o que acaba roubando todas as cenas e é impressionante como ele foi o vilão de Vingadores, né? Ele tava preso. E aí o Thor, mais uma vez, vamos libertar meu irmão aqui pra me ajudar aqui. E o Loki novamente dá aquela traída de novo. Ele ajuda, A história do Loki trai. é sempre essa. A gente vai ver em filmes posteriores. É sempre isso. O Loki, ele sempre vai ser isso. Então confiar nele não é uma saída muito inteligente. Apesar dele sempre resolver, né? Ele sempre resolve, né? Quando você pede ajuda, ele resolve, mas ele dá um... Mas você nota que o Loki, ele tem um arco aqui, muito Sim. bom, aliás. Ele começa com o prisioneiro, aliás, aquela cena inicial, ela foi filmada após o resto do filme pra dar uma conectada melhor com o Vingadores. E é uma cena muito boa. Você tem o Tom Hiddleston e o Anthony Hopkins ali, nos jabs verbais, que funcionam muito bem. Sim. E também você coloca o conflito da Frigga, da Renée Russo, que faz a mãe ali, Isso. tentando ajudar o filho. Ou seja, é colocado muito bem ali. Esse arco do Loki é muito bom. Você coloca a relação dele com a mãe, você depois desenvolve mais isso na visita da Frigga ao filho. E quando você tá morte da Frigga, você nota o que o Loki perdeu. Sim. Porque a relação dele com a Frigga era muito maior do que a dele com o Odin. Você tem essa cena que o Loki é solto, e o Loki diz, eu pensei que você gostava mais desses seus amigos da Terra, eles transformam no Capitão América. Meu Deus, eu me sinto tão patriótico, eu me sinto tão justo. E você nota o Chris Evans aí zoando mesmo, cara. Chris Evans brincando de Tom Hiddleston e funciona. Sim. E a gente vê no final uma das joias sendo entregue ao colecionador, né? Benício Del Toro, a Lady Sif e o Volstagg, eles vão até o mundo do colecionador. Sim. Dizer, olha, já tem uma joia do infinito lá com a gente, Tesseract. E não é muito sábio colocar 2 joias juntas. Isso. Então, a gente tá passando essa aqui pra você. Aí, o colecionador, tá bom, vou guardar. 1 down, 5 to go. 1 down. 5 to go. E aí a gente vai ver esse desenvolvimento nos próximos filmes, né? Mais especialmente no Guardião da Galáxia. É isso, falamos sobre Homem de Ferro e Thor, O Mundo Sombrio, 2 filmes lançados em 2013. E a gente vai falar no próximo vídeo sobre Capitão América, O Soldado Invernal, o filme que praticamente molda o que a gente vai ver nesse universo Marvel pra frente, né? Exatamente, Juras. Sabe o que eu digo? America! Fuck yeah!